tem que resultar en más tempo, mas eu considero que hay muchos momentos que o time joga melhor, tem muita presión para ganar, eso también perjudica algún tipo de rendimiento, y básicamente tenemos que encontrar rendimientos individuales más altos y colectivamente que o time no se resienta cuando está en algún momento de adversidad. Jorge, boa noite. Serão agora 2 semanas inteiras de treinos com 2 jogos só no fim de semana. Você falou agora na sua resposta anterior e necessita de mais tempo para algumas coisas acontecerem. Você acha que finalmente com essas 2 semanas você já consegue assim ver um horizonte melhor para o Flamengo evoluir? Você considera que é um tempo bom de treinamento essas 2 semanas? Siempre hubo un tiempo de entrenamiento, mas la evolución está relacionada con aquel que proyecta y también con aquel que ejecuta. Nosotros tenemos que saber que o futebol tiene mucho que ver con estructuras ofensivas y defensivas, y con momentos también de jugadores que resuelvan algún tipo de juego de manera creativa. Entonces, tenemos que recuperar la forma colectiva y tenemos que también recuperar la forma individual. Samuel, aqui, professor, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou que ainda tem muitas coisas a corrigir. Um time que talvez pretenda uma arrancada no Campeonato Brasileiro, tem pela frente uma decisão da Copa do Brasil, hoje, por muitas vezes, pareceu até desligar em alguns momentos da partida, errar muitos passes, tinha muitos espaços. O Gabigol e o Bruno Henrique tiveram uma chance muito grande, talvez até fazer o terceiro gol no fim do primeiro tempo, e voltou muito, pareceu também desligado no segundo tempo, tomar um gol tão fácil. É um dos problemas que você está identificando nesse momento, um time que às vezes desliga bastante durante a partida? Sí, es un tema anímico también que tenemos que resolver, porque indudablemente o time hace un esfuerzo y a veces no tiene la precisión. Normalmente la precisión del juego también tiene que ver con la precisión individual, que falaba antes, cualitativa, mas tenemos que intentar defendernos mucho más con la bola, tener mucho más control, más pase en campo rival, que es la propuesta. A veces o time acelera mucho, juega de ida y vuelta y ahí es donde sufre más. Pero siempre aproveché el tiempo para poder lograr modificaciones. La gran preocupación hoy sí es que o time tiende a ser defensivamente un poco vulnerable. Entonces vamos a tener que cambiar la forma o nombres propios para intentar ser un equipo más sólido en ese aspecto. São Paulo, Letícia aqui no GE. Eu queria falar pouquinho sobre o Cebolinha. Já são 4 partidas que ele não vem sendo utilizado e eu queria saber se é uma escolha de jogo sua e se tem relação, claro, com as boas atuações do Bruno Henrique. No hay espacio para todo. Cebolinha hoy está en un momento donde no ha sido tenido en cuenta porque Bruno Henrique es una de las figuras de Otimi y entonces es difícil entrar por él. Mas bueno, llegará el momento donde tenemos que tener a Cebolinha preparado por si acontece alguna cosa que haga que él pueda retornar al equipo. São Paulo, boa noite, parabéns pela vitória. A gente tem retorno, feedback da torcida, né, em relação àquilo que a gente vem trabalhando, e por isso a gente tem esse retorno da torcida que cobrou bastante sobre o Ayrton Lucas não ser titular da partida. Já é a segunda vez consecutiva que o Felipe Luiz foi escolhido para ser o titular. O Felipe Luiz com uma história bastante respeitada no clube, mas a torcida estava contestando de por que o Ayrton Lucas não foi escolhido para isso. Eu queria saber de você, por que da sua escolha, reforçando que o Felipe Luiz acabou cometendo um pênalti por conta, né, de chegar um pouco mais atrasado no lance. Algumas jogadas da equipe do Coritiba aconteceram por ali. Queria que você explicasse para a torcida a sua preferência, nesse momento, pelo Felipe Luiz e não Ayrton Lucas. Son dos jugadores totalmente diferentes. El último tiempo de Ayrton no fue lo mejor de manera individual. Otimi con Felipe logra mejor salida, con Ayrton logra más verticalidad en campo rival atacando. Entonces la posibilidad de tener un jugador con la experiencia de Felipe en este tipo de manera de jugar desde el inicio nos da más pausa, más precisión, y obviamente que si Otimi domina bajo ese concepto no sufrirá, mas cuando no domina y juega de ida y vuelta a lo mejor
es el jugador más apto para esa posición es Ayrton, pero sinceramente es un tema de elección personal, es mi elección. O sea, yo no me fijo en lo que piensa ninguém. Yo coloco al que creo que está mejor y para eso los veo todos los días entrenar y por eso estoy aquí. Última pergunta. Sampaoli, TT Mota, aqui da Jovem Pan News Curitiba. Até que ponto essa vitória de hoje agrega no motivacional do Flamengo para agora, nessa pausa até a final da Copa do Brasil, ter aí uma alavancada, uma retomada no Campeonato Brasileiro e retomar aí a briga pelo topo da tabela? Una buena victoria para lograr consolidar un montón de conceptos que a gente tiene relacionado a mi sentir futbolístico. Yo siempre falo la misma cosa, que un proyecto futbolístico está relacionado con la ejecución de una forma de jugar y el respeto de esa situación durante el mayor tiempo posible. Esos son los equipos que recuerdo en el tiempo. Entonces, mi tarea es convencer a un grupo de jugadores que tiene una característica que ha jugado de otra forma y que ha ganado de otra forma, tentar jugar de la forma que eu quero. Ok, obrigado. Tá aí então o Jorge Sampaoli, o técnico do Flamengo. Eu vou ler algumas mensagens que chegaram no Twitter. O Rafael Pimentel diz que o time não tem organização e não evolui. O Nuno Pereira também fez algumas críticas. O Felipe Meirelles diz que os jogadores são fenomenais quando ganham e quando perdem a culpa é do treinador. O Júlio César Ramos diz que é um time muito inconstante. E o Sidney lembrando que a crítica do Sampaoli foi pro trabalho do Paulo Souza e não pro Vitor Pereira. O que você achou, Bubu, da entrevista aí do Sampaoli? Muitas coisas. Essa parte final, acho que o Zinho até caiu da cadeira lá, né? Foi exatamente mais ou menos o que o Zinho falou. Ele falou assim, né, que esses jogadores já ganharam muito antes com outros sistemas, de outras formas, e que agora eles têm que aprender a jogar do jeito de Sampaoli, entendeu? Os jogadores têm que se adaptar, dar um jeito aí, se arrumem, se organizem, se preparem para jogar do meu jeito e tentar ganhar do jeito que eu quero, entendeu? Né? É uma situação muito estranha. Quando o Sampaoli começou a namorar com o futebol brasileiro, ele foi sondado pelo Palmeiras e ele meio que cobrou a diretoria do Palmeiras. Vocês não estão me dando um time para competir com o Flamengo. Acho que isso foi depois do Santos. Isso foi depois do já Santos. No Santos ele já se sentia... Foi depois do Santos. Digamos assim, um certo complexo de inferioridade em relação ao Flamengo. O Flamengo era olímpico, no Galo também, né? Vocês não vão me dar um time, um elenco, jogadores para brigar com o Flamengo, então não quero. Entendeu? Passava aquela lista de reforços grandes, olha, eu quero isso aqui, porque se não tiver isso aqui eu não vou competir, não vou lutar contra o Flamengo. E aí ele está no Flamengo, que tem os melhores jogadores, ou pelo menos em grande quantidade de jogadores com capacidade para desequilibrar, e aí você imagina, bom, agora você está onde você queria, né? O Flamengo está dando todas as oportunidades, opções para ele, e aí ele está agora nessa meio que disputa interna, querendo fazer com que os jogadores absorvam ou reproduzam exatamente o que ele quer. Até aí não está tão errado, né? Mas eu acho que ele está sendo um pouco inflexível nisso, né? Então, por exemplo, ele admitiu que a defesa é vulnerável, que é mais ou menos uma característica dos times dele, né? Esse jogo teve muito de trocação. Tinha lugar, parece que tinha um vazio, um abismo no meio campo. Né? A bola não parava, tal. Ele chamou de jogo de ida e volta, né? Que é trocação, né? Sim, sim. E aí ele até cogitou, em parte da entrevista, em falar, às vezes você precisa mudar nomes ou mudar o sistema, para a defesa ficar mais sólida, o time ficar mais compacto, não ficar uma defesa tão vulnerável. Então acho que, ao mesmo tempo, em algumas declarações, ele se mostra inflexível, e ele é um cara que você pode questionar, gostar do Sampaoli ou de Sampaoli, mas ele tem a filosofia, o conceito dele, que raramente ele muda. O Diniz é assim também. Né? Tem técnicos que são assim, eles têm uma ideia, uma filosofia... mas tem técnicos que são assim e são vencedores. São. O Sampaoli é assim e não é. Então, o Dorival, que estava no Flamengo, foi campeão de 2 torneios, acabou sendo não mandado embora porque o contrato acabou, né? Não renovado porque, digamos assim, não ficaram satisfeitos com o desempenho dele e esperavam mais. Sim. O Sampaoli, eu imagino que está lá para oferecer mais. E ele não está conseguindo oferecer nem muito básico. Todo mundo compete com o Flamengo. A sensação que pode ser o Curitiba, sim, pode ser o time reserva do São Paulo, pode ser o Grêmio, que já perdeu em casa, vai lá e compete. Né? O Olímpia compete, o Cuiabá faz 3-0. Um jogo que o São Paulo falou que o time dele não competiu, ele citou também a parte anímica, né? Que é uma coisa que tem que trabalhar, porque parece que em alguns jogos o Flamengo não compete e tal.
O fato que qualquer adversário do Flamengo, em qualquer circunstância, hoje está conseguindo, se não jogar de igual para igual, para lembrar Flamengo e Liverpool de 2019, mas não era para ser assim, né? Todo time jogar com o Flamengo e acreditar e ter chance de ter sucesso. O que você achou, Pedro Ivo, da entrevista? Porque ele cita até jogadores que não estão bem. Eu acho que tem esse ponto que o Bubu fala da análise final dele ali. Mas eu achei uma boa entrevista porque ele fala da questão anímica do segundo tempo, quando volta toma o gol cedo e isso abala. E acho que ele é sincero. Ele não fala o meu trabalho é ruim, mas ele é sincero. Ele é perguntado sobre os dias para trabalhar quando tiver a data FIFA. O time precisa evoluir do ponto de vista coletivo, responsabilidade dele, e do ponto de vista individual. Tem muita gente abaixo. Então, assim, a leitura dele é bem sincera. E a questão anímica. Agora, a gente precisa ir um pouco além. Tem aí a parcela de responsabilidade do Sampaoli, tem a parcela de responsabilidade dos jogadores e tem a parcela de responsabilidade também que alguém precisa chegar. Tá aqui o Zinho. O Zinho já esteve na beira do campo, o Zinho já foi responsável por gestão de... Alguém tem que virar e falar, esse barco não tá navegando bem há muito tempo, né, Zinho? Então, assim, alguém precisa olhar também que o trabalho não é bem feito. Se não tá andando jogadores, não tá andando treinador, não tá andando a questão mental, ninguém tá observando isso, é soco pra lá, é soco pra cá, é briga. Mas, Pedro, alguém precisa entender também, vocês abriram um programa falando que o time precisa evoluir coletivamente e individualmente. E também do ponto de vista mental. Isso. Você não pode cair tanto, tem um segundo tempo inteiro pela frente. Então, aí ele foi lá e aí você cai tanto ele por foi lá e 2 a 2. reafirmou isso na entrevista. Exato. Só que a responsabilidade é dele, não de vocês. Exato. Ele só precisa... É que ele não falou com todas as letras. Tem um pouco de responsabilidade para todo mundo para melhorar nessa janela de treinos aí. Culpa. Não, responsabilidade, Bruno. Vamos assim que é melhor. É isso, né? O Bubu estamos até de terno e gravata hoje, é uma coisa séria aqui hoje. É isso, né, Zinho? Aí, nação, então, as informações do Flamengo. Então, tivemos aí a entrevista do técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo venceu por 3 a 2. O detalhe foi importante. O Flamengo, ele conseguiu uma vitória, uma boa vitória. Na minha opinião, uma boa vitória. E o que eu acho é o seguinte, o Flamengo não jogou bem. Mas o importante foi a vitória, pessoal. O Flamengo precisa dar uma sequência boa de vitórias. Porque senão, como que o Flamengo vai embalar? Não tem como embalar dessa maneira. O Flamengo não vai mudar de forma de jogar de um dia para o outro. O Flamengo precisa gradativamente melhorar a cada jogo, nos treinamentos e aí recuperando seu bom futebol. E esquece esse negócio de jogar um bom futebol do dia para a noite. Esquece aí. Nós precisamos ver a evolução do Flamengo. Hoje o Flamengo não jogou bem, mas venceu. Venceu. O importante era vencer, porque o Botafogo empatou ontem. O Flamengo já diminuiu 2 pontos. Quer dizer, tá na briga do título ainda. Então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá bom, nação? Um grande abraço, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.